Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de Conexão Simbrense. Dessa vez para falar de um questionamento levantado por Daniel Silva. No programa PH 064, ele fez um comentário com algumas perguntas e algumas observações bem interessantes. Ele diz assim, vejam só. Assistindo este vídeo, podemos perceber o quanto Vila de Simbres parou no tempo. Teria alguma explicação justificativa? A BR-232 poderia ter influenciado e facilitado o desenvolvimento dessas cidades como Pesqueira, Sanharó, Arco Verde? É uma boa pergunta. E também teve o perfil chamado Rafael Família, que num dos vídeos curtos do canal ele perguntou qual o motivo da mudança da sede da Vila de Simbres para Pesqueira, na verdade. E antes de começar a responder esses questionamentos, aí eu vou pedir para você fazer aquilo de sempre, que é se inscrever no canal, deixar um like se gostar do conteúdo, e você pode também deixar algum comentário com alguma pergunta, alguma sugestão, algum reparo ou algum adendo que você achar pertinente. Sobre essas perguntas, o ponto crucial para a gente chegar a um entendimento sobre esse caso, como diria o professor Gilvan Maciel, o saudoso e grande professor Gilvan Maciel, é que a criação da Vila de Simbres foi artificial. Simbres foi criada como vila e como sede de termo. O termo é mais ou menos o que a gente entende hoje como município. Era uma área que era comandada, era administrada por uma sede administrativa. Esse era o caso de Simbres. Mas Simbres foi criada como vila, como sede de termo, para atender um dispositivo legal, que dizia que nos aldeamentos onde tivesse um número tal de indivíduos, ali fosse criada uma vila. E assim foi feito. Simbres inclusive o nome Simbres veio daí, veio com a criação da vila. Antes se chamou Monte Alegre e antes ainda Ararobá, a missão do Ararobá, a famosa missão, que foi fundada nos anos de 1670. Em 1676, aproximadamente, foi fundada a missão do Ararobá pelo padre oratoriano João Duarte do Sacramento. E essa missão foi instalada ali por uma questão estratégica, porque os indígenas que se pretendia aldear estavam naquele entorno. E uma das funções da missão, uma das funções políticas, era apaziguar aqueles povos indígenas. Na época a coisa estava bem complicada, né? Havia um tumulto muito grande, era uma época de muita tensão. E a missão fundada pelo padre Sacramento foi crucial para isso, para que houvesse, relativamente falando, houvesse paz nessa parte do interior. Eu digo relativamente porque os conflitos, na verdade, de outras formas, eles continuam até hoje, na verdade. Até hoje há desentendimento. Mas a gente pode dizer que com a missão do Ararobá, um grande conflito foi impedido. Então, Simbres, antes Ararobá, foi sede de uma missão da Igreja Católica por conta disso. Não se visava o desenvolvimento de Simbres naquela época, porque a intenção da missão não era essa. Para atender o dispositivo legal que eu falei, Simbres foi então transformada em vila. Ganhou o nome de Simbres e foi transformada em vila. Mas o que acontece é que na época da missão era justificável que ela funcionasse ali, porque era onde os povos indígenas, onde essas nações estavam, os Xucurus, os Ararobás, primeiro os Ararobás, né? Os Xucurus, eles foram aldeados nesse ponto específico, né? No ponto específico da missão, nesse aldeamento, na verdade, eles foram aldeados um pouco depois. Mas enfim, era ponto estratégico por isso. Mas isso não quer dizer que fosse um local bom para o desenvolvimento. Não quer dizer que fosse um local bom para se fundar um centro urbano e aquilo progredir e virar uma cidade como a gente conhece hoje. Em resumo, o local onde fica Simbres era bom para as nações indígenas, mas era ruim para o homem branco, que tinha essa cabeça, claro, diferente, voltada para o desenvolvimento urbano. Então, por isso, Simbres
não tinha os recursos necessários para se tornar uma cidade nos padrões que a gente tem hoje. Na verdade, as pessoas que ganharam uma fatia do poder que foi instalado em Simbres não tinham muito interesse em frequentar o lugar, porque ficava distante, ficava no alto da serra, a estrada para chegar até lá era ruim, não tinha tantos recursos quanto outros lugares. Então, de forma geral, sempre que se administrou Simbres, foi fora de lá. Para se ter uma ideia, o juiz ordinário de Simbres, que era uma espécie de prefeito da época, ele geralmente despachava de Pesqueira, despachava da Fazenda Gravatar e até do Brejo da Madre de Deus, que era um concorrente de Simbres na época. Então pouco se ia a Simbres. Havia a igreja matriz já, e por isso ainda, né, claro, haveria de ter certo movimento, mais por conta da igreja do que por conta da administração. Tanto é que a cadeia de Simbres nunca foi terminada, a Casa de Câmara e Cadeia, né, sempre funcionou, o Senado ou a Câmara num prédio improvisado, e o prédio que seria o definitivo nunca foi terminado, até que foi abandonado quando a transferência da sede foi feita para Pesqueira. Já Pesqueira, ela ficava num local que tinha mais recursos, Daniel falou da BR-232. Claro que na época, a gente está falando ainda da transferência, a gente está falando de 1836. Claro que não havia a BR-232 ainda. O que havia era a estrada principal, era o Caminho das Boiadas, que passava. O ponto mais perto dessa estrada, o ponto mais perto de Pesqueira ficava no sítio Curralinho. E Simbres ficava mais distante ainda. O sítio Curralinho, se a memória não me falha, ele fica naquela região do sítio 25, Viração, Cacimbão, se eu não me engano, fica por ali. Da estrada até Simbres era mais distante ainda. E quem vinha do litoral ou quem vinha pela Estrada das Boiadas, vindo daquela direção, vindo do Nascente, e se dirigisse a Simbres, obrigatoriamente iria passar por Pesqueira. Então Pesqueira era um local estratégico para quem vinha daquele lado e ia em direção a Simbres. Quando Manuel José de Siqueira se casou com Dona Clara Coelho, que era filha do capitão Mor de Simbres da época, ele, suponho, escolheu Pesqueira, o sítio Pesqueiro a dedo, porque era o local plano imediatamente antes de subir a serra em direção a Simbres. Então, depois de Pesqueira, era só subida, era só dificuldade. Então, Pesqueira era o último pouso, era o último bom local antes de se subir para Simbres, vindo pela estrada, pelo Caminho das Boiadas. Então, se a gente acredita que Manuel José de Siqueira tinha a intenção de transformar Pesqueira numa vila, e depois, não com essa cabeça, não pensando em cidade, né, mas que depois poderia se tornar uma cidade, se a gente pensar nisso, que Manuel José de Siqueira tinha essa intenção, então a gente pode considerar razoável esse pensamento de que ele escolheu Pesqueira pensando já nisso, né? Pensando que Pesqueira ficava perto de Simbres e ficava numa área melhor localizada. Então Simbres tinha muita coisa contra ela, não tinha estrutura, e as pessoas que administravam a sede do termo não se mostravam tão interessadas ou com tanto desempenho para estruturar Simbres. A paróquia estava lá, a freguesia de Nossa Senhora das Montanhas estava lá, mas era só isso, porque o resto era de improviso. O próprio prédio do Senado que existe até hoje, provavelmente ele foi sempre um prédio temporário, porque a intenção era que fosse construída, né, inicialmente, que fosse construída a Casa de Câmara e Cadeia, como a que existe em Pesqueira até hoje, que é a sede da Câmara, mas isso nunca foi feito. Inclusive o Brejo da Madre de Deus, quando tentou transferir a sede de Simbres para lá, uma das alegações foi essa, que Simbres não conseguia nem sequer oferecer uma sede para o governo. E quando Pesqueira despontou e começou a dar sinais que de fato poderia sediar Simbres, uma das coisas que se falou, principalmente pela família Siqueira, é de que Pesqueira tinha as condições necessárias, inclusive que os moradores, ou seja, a família Siqueira,
Quando se fala em moradores em Pesqueira em 1836, em resumo, está se falando da família Siqueira, da família Siqueira Cavalcante. Então eles diziam que em Pesqueira os moradores estavam dispostos a construir uma sede, uma casa de câmara e cadeia às suas próprias custas. Tanto é que a casa que foi de Manuel José de Siqueira e depois foi do genro dele, do genro e sobrinho, o coronel Pantaleão de Siqueira Cavalcante, essa casa, que hoje é a Câmara de Vereadores, foi alugada ao governo da província primeiro e depois foi vendida. Então, logo de começo, Pesqueira já ofereceu uma estrutura mínima para que a sede do termo funcionasse adequadamente. Então, em resumo, é isso. Simbres, como missão, na época que era a missão do Ararobá, tinha de ser ali. Como vila, ela ficava mal localizada se a gente pensar no formato que Pernambuco estava tomando na época. Além disso, as pessoas que tinham poder em Simbres não mostravam interesse nenhum em investir no lugar, em desenvolver a localidade. Tanto é que foi ameaçada pelo Brejo da Madre de Deus, que prometia oferecer melhores condições. Já Pesqueira, que ficava num local bem melhor, ficava num local estratégico, perto da Estrada das Boiadas, e que tinha um dono, Manuel José de Siqueira, que pensava nela, pensava já na sua fazenda como um centro urbano. Um dos indícios disso é a existência dos sobrados. Quem olhava para a fazenda Pesqueira na época, via na verdade uma vila se formando. Então, naturalmente, Pesqueira foi sobressaindo e se tornou inevitável que a sede do termo descesse a Serra do Ararobá e se instalasse na antiga fazenda de Manuel José de Siqueira. É isso.